estar reunidos agora dessa forma, Pai, para buscar mais de Ti, para aprender mais da Tua palavra e para ouvir Tua voz. Ajuda-nos, ó Pai, abre nossos corações, nossas mentes, para que possamos aprender mais de Ti e entender cada vez mais o que o Senhor fala para nós através da Tua palavra. Nós glorificamos o Teu nome, pedimos perdão por nossas falhas, pecados, e pedimos que o Senhor esteja conosco e que o Senhor possa abençoar cada um de nós, cada um que está participando desse projeto, ó Pai, para que o Senhor possa estar na vida de cada um, mostrando, ó Pai, nos pequenos detalhes, o Teu amor, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor faz por nós, que possamos ter o coração sempre gratos a Ti. É em nome de Jesus que nós lhe pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Agora a gente vai passar, então, a palavra para o pastor Wagner. Boa noite a todos vocês. Vocês estão me escutando? Sim. Tudo certinho? Muito bom estar com vocês aqui no Bíblia Fácil. Nós estaremos juntos aí nas próximas semanas e eu espero que juntos possamos crescer no conhecimento a respeito da palavra de Deus e de tudo que ela apresenta para mim e para você, como regras de felicidade, tá bom? Os microfones estão fechados, mas conforme nós formos falando e apresentando aqui os slides, eu achei que dessa forma ficará mais didático, então eu preparei uma série de slides, e assim, queridos, nós faremos da seguinte maneira: se você tiver uma dúvida, tá? Você pode escrever no chat, aqui mesmo, ou você pode abrir o teu microfone e perguntar. Não tem nenhum problema me interromper, tá bom? E nós faremos da seguinte forma: o estudo de hoje será sobre a confiabilidade da Bíblia. Será que a Bíblia é um livro confiável? Será que a Bíblia, de fato, que nós seguramos na mão, de fato é a mesma que os apóstolos e o próprio Cristo segurou lá no passado? Será que a Bíblia não foi corrompida durante esses séculos que se passaram desde o momento em que os livros foram escritos até os nossos dias? Séculos, não apenas, milênios. Como é que se deu esse processo de transmissão do texto bíblico? Então, hoje, sejam todos bem-vindos, tem gente chegando. Então, hoje, basicamente, nós vamos ter aqui uma explanação sobre uma introdução geral à Bíblia, tá bom? Por que isso? Porque isso será fundamental para entendermos os tópicos que estudaremos nas próximas semanas, nos próximos domingos. Então, desde já, o meu agradecimento a você, que se propõe a estudar a Bíblia e aprender mais junto comigo, eu aprendendo com vocês, vocês aprendendo, quem sabe, um pouquinho com a gente, a respeito da palavra de Deus. Esse livro que perdurou e perdura até os nossos dias, né? Que passou por tanta coisa, tantas perseguições, e é isso aí, tá bom? Então, eu vou abrir aqui a apresentação e repito, se você tiver, por acaso, alguma pergunta, você abra o seu... Vocês estão vendo aí a apresentação? Camila? Não? Não, Então, ainda não. Deixa eu voltar aqui. Não estou vendo também, não. Vai aparecer Não está agora. aparecendo nada ainda, não. Vou cancelar e vou fazer de novo, tá? Apresentação, tela inteira. Ok. Eu vou compartilhar agora, viu? Vê se vocês estão vendo agora. Tá indo. Vocês estão vendo o quê? Beleza, A primeira imagem é o quê? Sim, é a imagem da TV Novo Tempo. Beleza. Então vamos lá. Vamos começar do começo, gente? Bora lá. A Bíblia é um livro, o livro mais produzido, mais replicado, até nos nossos dias. É o livro mais lido do mundo. E a palavra Bíblia, ela vem do grego biblion, que quer dizer coleção de livros. Por que coleção de livros? Porque dentro deste livro, a Bíblia, nós temos 66 livros, que são chamados de livros inspirados.
39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Então, a palavra Bíblia, vem de Biblion, do grego, e significa isso, coleção de livros. Daí deriva a palavra biblioteca, ok? Da mesma raiz de Bíblia, coleção de livros. Nós estamos vendo aí essa próxima imagem, essa imagem de Johannes Gutenberg, que foi o inventor da prensa tipológica. Ele, até então, até essa data, 1450 aproximadamente, as cópias se davam manualmente, tá? Então, as cópias de quaisquer livros se davam manualmente. E ele, observando como se fazia ali o vinho, e observando também as moedas, como eram cunhadas, ele pegou essas duas ideias e criou um instrumento para produzir e copiar livros de uma maneira mais rápida. Foi uma das maiores, ou se não a maior invenção de todos os tempos, porque permitiu a expansão do conhecimento. E essa próxima imagem que vocês estão vendo é uma das Bíblias que foram, na época, produzidas por Gutenberg. Existem alguns museus no mundo que ainda possuem exemplares. Observe como é que elas são bonitas, né? É um material diferenciado, um acabamento refinado. E era muito caro, na época, se ter uma cópia como essa, né? Quando era manuscrito, mais ainda. Hoje, você consegue comprar uma Bíblia, essa Bíblia de capa preta, mais simples, na Sociedade Bíblica do Brasil, você consegue comprar 10, 15 reais um exemplar. Então, chegou aos nossos dias, e nós temos tantas Bíblias, né? Tem gente que tem, eu particularmente na minha casa, aqui no escritório, eu tenho algumas dezenas de Bíblias, várias versões, etc. E talvez você também tenha na sua casa. O fato é que hoje nós temos muito conhecimento, muita disponibilidade de material. O que falta, talvez, né, para o povo é estudar a palavra, conhecer a fundo a palavra. Bom, isso é um desafio para todos nós. Como eu disse, antes de Gutenberg, as cópias eram feitas manualmente, por isso chamados de manuscritos. E vocês estão observando aí, nessa imagem, um rolo. As Bíblias eram copiadas dessa maneira, os livros, tá certo? E observe, algumas cópias, alguns rolos, eram feitas com pele de animais. Os judeus só copiavam os livros considerados sagrados, tendo em suas mãos couro. Eles não copiavam em papiro, tá? O papiro era muito utilizado na Grécia, no Egito, mas em Israel, basicamente, eles utilizavam couro. E observe também essa imagem ilustrativa, mas ela ilustra bem, apesar de ser uma imagem ilustrativa. Você não consegue notar aqui capítulos e versículos. Não existia nos manuscritos, nas cópias feitas à mão no passado, nem capítulos e nem versículos. Isso foi acrescentado. Por que foi acrescentado? Foi acrescentado para que facilitasse a nossa procura. Para que nós pudéssemos achar melhor, mais rapidamente, os textos bíblicos. Ok? Então, tá aí. Alguém tem alguma dúvida até agora? Pode abrir seu microfone aí. Alguém tem alguma dúvida até agora, gente? Oi? Escrevia com o quê? A gente escreve com lápis, com caneta. E eles, o que era? Boa pergunta. Na época existiam... Hoje as canetas são bem mais elaboradas, né? Era uma espécie de caneta também, mas feita geralmente com pena, tá certo? Eles tinham um processo ali, pingavam na tinta e escreviam. Observe, irmã Vera, que assim, existiam profissionais, eram chamados de escribas, tá? Que eram especialistas em escrever, em reproduzir esses livros, ok? Então, ficava caro, realmente era muito
caro você ter uma cópia da Bíblia, ou uma cópia de alguns livros da Bíblia. Era muito caro, somente os mais ricos podiam ter, tá certo? Agora, existiam pessoas que copiaram a Bíblia que não tinham tanta habilidade, mas existiam profissionais que eram extremamente especializados. Aqui vocês estão vendo uma outra cópia bíblica. Observe que, com o tempo, houve aí parece que está meio rasgado aqui, né? Houve ali algumas danificações. E é assim mesmo, tá, gente? Existem manuscritos aí com alguns vou colocar aqui, né? Quase 2.000 anos. Nós vamos ver aqui. Com séculos de existência. Alguns com mais de 1.000 anos. Então, é natural que, dependendo do material, por exemplo, papel, se fosse escrito ali o manuscrito, né? O livro com papel, dependendo do lugar onde era guardado, poderia mofar ou poderia se quebrar. Se o lugar fosse muito seco, poderia se quebrar. Se fosse muito úmido, poderia mofar, né? Já com couro, tinha um pouquinho mais de durabilidade, lógico, couro. Mas ainda assim estava sujeito aí às intempéries do tempo, de animais e por aí vai, tá? Só uma curiosidade, olha só o que esses dois especialistas, Frank e Michael Hazel, dizem. Alguns dizem assim, a Bíblia tem poucas cópias. Essa é uma informação importante para você e para mim. Nós moramos, na maioria de nós, em Botucatu, uma cidade universitária. É importante você conhecer esse detalhe. Observe. Há 24.600 manuscritos do Novo Testamento, sobreviventes dos primeiros 4 séculos depois de Cristo. 24.600. Dos escritos originais de Platão, existem apenas 7. E a Ilíada de Homero, 263 cópias. Ou seja, esses livros, né, essas obras do passado, aqui foi citado a Ilíada de Homero, foi citado os escritos de Platão, pouquíssimas cópias. Já só o Novo Testamento, quase 25.000. O que você aprende com isso? O que eu posso aprender com isso? Que existem materiais mais do que suficientes para eu saber se, de fato, a Bíblia que as pessoas seguravam no passado é a Bíblia de hoje. É a Bíblia de hoje. Então, nós temos muito material. E existem especialistas na área da crítica textual, da análise dos manuscritos. Então, existe um ramo de cientistas que trabalham nesses pergaminhos, nessas obras, nesses manuscritos. São especialistas do mundo todo. O maior centro de estudos dessas obras está na Alemanha, tá bom? Está na Alemanha. E aqui vocês estão vendo o papiro, o manuscrito mais antigo do Novo Testamento. Ele é do tamanho de um cartão de crédito, gente. 6x9, bem pequenininho. E ele está escrito na parte de trás e na parte da frente. E na parte da frente, ali tem um pequeno trecho de João 18, 31 e 33. E atrás, um pequeno trecho de João 18, 37 a 38. Esse manuscrito é o mais velho do Novo Testamento. É do 2º século depois de Cristo. Mas nós temos manuscritos mais velhos do que esse, manuscritos do Velho Testamento. Isso aqui é do Novo Testamento, é um pedacinho de João. Ô, gente, até aqui tudo bem? Eu estou dando algumas informações, etc., para que você tenha uma visão mais ampla da beleza da palavra de Deus e do processo de transmissão. Como Deus conduziu isso. Tá bom? Até aí tudo bem? Boa noite, pastor. Boa noite. Eu só fiquei com uma dúvida. Onde que está mesmo esses manuscritos? Muito bem. Quem está falando? É Angelina. Ô, Angelina. É o seguinte, Angelina. Existem vários centros espalhados pelo mundo todo, onde se podem ver, consultar, né, esses manuscritos. Entendi. O maior centro está na Alemanha.
o maior centro de estudos. Uhum. Mas nós encontramos em vários países, nos Estados Unidos, em Israel, tá bom? Certo. Então, Então tá bom. tem vários centros, Angelina, você tem vários centros, mas o Isso, maior isso é na Alemanha. qualquer pessoa que queira visitar pode ter acesso. Em muitos lugares é aberto ao público. Lembra lá Ah, no começo desse estudo aqui que eu mostrei a Bíblia de Gutenberg, uma das cópias que ele fez? vi. Isso é aberto ao público, para que possa Ah. olhar, verificar, tirar fotos. Então, se algum de vocês for na Alemanha um dia, tira uma foto lá e manda para mim, viu? Eu não tapuei, não. Pode deixar. Beleza? Combinado, então, pastor. Obrigada. Esse daqui, ó. Pois não. Pode falar. Sou eu. Então, o que eu queria dizer para ela é que no YouTube, se ela colocar lá no Evidências, lá, o Dr. Rodrigo Silva tem um programa dele só sobre os manuscritos, inclusive o do Mar Morto, como foram encontrados, tudo. É muito bom. Muito bom. Esse doutor Rodrigo Silva é um doutor, na verdade, ele é pós-doutor em arqueologia bíblica. Ele é um dos especialistas que vem mostrando. Por que aprender esses detalhes aqui é importante, gente? Porque tem muita gente que é contrária à fé cristã que diz para você, na maior cara de pau, que a Bíblia não é um livro confiável. Isso é mentira. E eu estou falando aqui não com base na fé, tá bom? Eu tenho fé na palavra, mas eu não estou falando aqui com base na fé. Eu estou mostrando para vocês achados arqueológicos. Eu estou mostrando através da arqueologia, através desta ciência, pode ser assim considerada, que a Bíblia é um livro confiável. E nós precisamos tomar posse dessas evidências. Eu vejo nessas evidências o cuidado de Deus na preservação, na conservação e também na publicação, né, desses textos que chegaram até nós. Esse aqui é o maior especialista de crítica textual. Ele se chama Dr. Wilson Paroski. Eu já assisti algumas aulas dele. Ele dava aula no Centro Universitário Adventista de São Paulo. A maior autoridade, né, nesse tipo de estudo na América Latina, do Novo Testamento na América Latina. Agora, vamos lá para um ponto interessante. A irmã Vera falou sobre o Mar Morto. Até 1947, havia uma dúvida muito grande. Quanto à questão da confiabilidade da Bíblia. Hoje nós não temos mais essa dúvida, mas na época se tinha, tá bom? E o que acontece? Os manuscritos do Antigo Testamento mais velhos, datavam de 900 depois de Cristo. Grave essa data, 900 depois de Cristo, aproximadamente. Então era considerado muito recente, e os críticos da Bíblia eram um prato cheio para eles. Só que Deus cuida da sua palavra. E o que aconteceu? Vocês estão vendo aí um mapa do Mar Morto. Mar Morto. Vocês podem olhar assim, na parte de cima, ao norte, vocês observam que ali está Jericó, Jerusalém. O Mar Morto, ele é chamado assim, está aí uma outra foto, por causa da quantidade de sal que há nas suas águas, impossibilitando a vida, tá bom? Ali ninguém pode afundar, a salinidade é muito grande. E é chamado de Mar Morto essa região. E nessa região, esses dois irmãos eram criadores de cabras. E um certo dia, eles, procurando uma cabra fugitiva, eles começaram a rondar as cavernas. Aqui é uma foto de uma das principais cavernas onde se achou alguns manuscritos. Eles estavam procurando o animal, lógico, um bom pastor tem que ir atrás do seu rebanho, a cabra fugitiva. E o que acontece? Estava um pouquinho já tarde, quase escurecendo. Eles ficaram com medo de entrar nessas cavernas. Isso aqui é história. Você pode pesquisar na internet, tá bom? Eu convido você a pesquisar manuscritos do Mar Morto. Eles entraram, com medo de entrar nessas cavernas, eles lançaram pedras, porque logo, se houvesse ali, a cabra estivesse ali, ela ia fazer algum barulho, se tivesse algum animal também, etc., poderia fazer algum barulho, né? Então, eles começaram a lançar pedras e eles ouviram vasos se quebrando.
Como estava de noite, eles resolveram voltar no outro dia. E ali chegando, eles acharam potes como esses aqui, ó, potes de argila. Alguns inteiros, outros quebrados, ok? Danificados. E dentro desses potes de argila, eles encontraram manuscritos, alguns em excelente estado, outros nem tanto. E eles venderam por mixaria esse material. Mixaria. Porque é assim, queridos. Esses manuscritos valeram centenas de milhares de dólares posteriormente. Mas como eles não sabiam da riqueza que tinham em mãos, eles acabaram passando por mixaria. Eu tiro uma lição para a gente hoje aqui também. A Bíblia tem uma riqueza imensurável, sabe? E acaba que, às vezes, nós não damos valor e tratamos como mixaria. E eu pergunto a mim e pergunto também a você, como temos tratado a Bíblia? Será que temos visto em suas páginas a riqueza que há nelas? Ou será que temos tratado a palavra como algo de menor valor? São perguntas para a gente refletir, tá bom? O fato é que esses pergaminhos, eles chegaram, esses manuscritos, e esse aqui é o rolo de Isaías, tá? É um rolo contendo o livro de Isaías. E eles dataram ali, através de um método chamado datação pelo carbono 14, os especialistas dataram que esses manuscritos eram bem velhos, anteriores a Cristo. Inclusive, esse aqui, o manuscrito de Isaías, do rolo de Isaías, datava de 100 a.C. Então, vamos lá. Agora, eles tinham materiais antigos. Esse rolo de Isaías, por exemplo, datando 100 a.C. Lembrando que o material mais velho que eles tinham datava de 900 depois de Cristo. 1000 anos de diferença. O que eles fizeram, queridos? Os especialistas. Já que eles tinham agora manuscritos anteriores a Cristo e manuscritos que datavam de 900, 800 depois de Cristo, quase 1000 anos aí entre um e outro, eles cruzaram, eles compararam. Aqui está o ouro da questão, viu? Qual foi a conclusão que os especialistas chegaram? Vamos lá. Foi constatado que esses rolos, sobretudo de Isaías, que eu pego por exemplo aqui, foi constatado que eram idênticos, palavra por palavra, à nossa conhecida Bíblia hebraica, em mais de 95% do texto. As variações, os outros 5%, consistiam mormente de óbvios erros de pena e variações na ortografia. O que isso quer dizer? Em um determinado manuscrito estava escrito assim, Santo Espírito. No outro estava escrito Espírito Santo. Houve um erro. Não está na mesma ordem. Mas altera o significado do texto? Santo Espírito ou Espírito Santo afeta o significado do texto? Não. O significado permaneceu. E é isso que o especialista aqui diz. Não indicam qualquer diferença em doutrina ou em ensinamentos. Não afetam a mensagem da revelação de maneira alguma. Então, os erros que eles encontraram, 5% apenas, eram erros que não prejudicavam o entendimento. Vou colocar um exemplo bem simples aqui, tá? É o José escrito com S e o José escrito com Z. José, até onde eu saiba, é escrito com S. Mas se você escrever com Z, não afeta o meu entendimento. Então, é nesse sentido. E olha só o que esse outro especialista diz. O cristão pode pegar a Bíblia toda na mão e dizer sem medo nem hesitação que segura a verdadeira palavra de Deus, passada sem perda essencial de geração a geração ao longo dos séculos. Então, se alguém, bem ou mal intencionado, disser para você que a Bíblia do passado não é a mesma Bíblia de hoje, que foi corrompido o conteúdo bíblico ao longo dos séculos, essa pessoa está falando sem conhecimento de causa. Você pode ter confiança de que a Bíblia no passado, arqueologicamente falando, não estou utilizando aqui nenhum argumento de fé, tá bom? Eu creio que Deus conduziu o processo. Mas, olhando para a arqueologia, para esses achados, eu convido você a pesquisar no YouTube
manuscritos do Mar Morto, você verá aquilo que eu estou falando aqui, basicamente. Você pode pegar a Bíblia na mão e dizer que, de fato, você segura a mesma Bíblia que Jesus segurou, referindo-me ao Antigo Testamento, ok? Até aqui tudo bem, gente? Alguma pergunta? Pode desativar o seu microfone aí. Alguma pergunta eu posso seguir? Alô? Alô? Eu entendi tudo, pastor. Pode seguir. Posso passar? Tem alguma pergunta aí, gente? Pastor, eu tenho uma pergunta. Pode falar, querida. Karina, né? Isso. É o seguinte, tem muita gente que tem dúvidas sobre a Bíblia que nós temos acesso hoje e uma chamada Septuaginta. Qual que é a diferença? Boa. O que é Septuaginta? Esse é um nome, um nome chique, né? Septuaginta. Vem do grego. O Brasil não é pentacampeão mundial? O Brasil é campeão 5 vezes. Septuaginta, segundo a tradição cristã, é a cópia do Antigo Testamento em grego, que foi feita por 70 anciãos em 70 dias. Então, é uma cópia. A Septuaginta nada mais é do que a cópia do Antigo Testamento, mas em grego. O grego, na época, era uma espécie de inglês de hoje, a língua universal. Existiram, ao longo dos séculos, várias línguas universais. O grego foi uma dessas línguas, tá? O grego é tanto a língua escrita como falada. O grego. Na Segunda Guerra Mundial, a língua universal não era o inglês, tá? Como alguns pensam, era o francês. Era o francês. E hoje, já há algum tempo, né, algumas décadas, é o inglês, a língua universal, ok? Então, Karina, a Bíblia, a Septuaginta é apenas o Antigo Testamento traduzido para o grego, sendo que na Septuaginta você também tem outros livros, chamados de livros apócrifos, que estão na Bíblia católica, ok? Por que esses livros, os livros apócrifos, não estão na Bíblia protestante? Porque esses livros não foram considerados inspirados pela comunidade judaica, pelo povo de Israel. Não foram. Esses livros foram escritos cerca de 2 séculos antes de Cristo, os apócrifos do Antigo Testamento, ok? E esses livros, você não vê nenhuma menção desses livros por Jesus. Jesus menciona Gênesis, Jesus menciona uma série de personagens bíblicos, mas não menciona nem os livros apócrifos, que já existiam na sua época, e nem mesmo os personagens desses livros. Nem mesmo os apóstolos que viveram após Cristo, eles mencionaram esses livros apócrifos, perdão. Apócrifo quer dizer oculto. Tem um pastor, um doutor em teologia, um doutor presbiteriano, Augusto Nicodemos. Camarada que tem um conhecimento fantástico, viu? Ele tem um videozinho no YouTube falando sobre os apócrifos do Novo Testamento. Eu convido você os evangelhos apócrifos, tá? Eram cerca de 8. O fato é que ele dá uma aula ali muito bacana mesmo. Eu convido você depois a pesquisar. Mas se tratando da Septuaginta, o Antigo Testamento, você tem ali a inserção desses livros que não eram considerados inspirados pela comunidade de Israel. Tá bom, Karina? Ok? Posso seguir? Pode, obrigada, pastor. Ficou claro? Beleza. Agora vamos lá, rapidinho, para a gente terminando aqui, ó. É o seguinte, a Bíblia está organizada, queridos, dessa maneira aqui, ó. Vocês estão vendo o Antigo Testamento aqui e o Novo Testamento eu mostrarei. A Bíblia não foi organizada por ordem
do mais velho para o mais novo por ordem cronológica, tá? Não é o livro mais velho que vem primeiro e nem o livro mais novo que está por último. A Bíblia foi organizada por seções. Observe aí que tem uma espécie de estante. Os 5 primeiros livros de Moisés. São os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica e da nossa também. Depois você vai ter os livros que contam histórias, que são chamados de livros históricos. Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Depois você tem os livros que falam de poesia, de música. Olha que um dos livros que eu amo na Bíblia é o livro de Salmos. É um livro musical. Os Salmos eram uma espécie de inário, de harpa, da época de Jesus. São músicas. Cada salmo é uma música, tá bom? São 150 músicas. E nós cremos que Jesus cantou algumas dessas músicas. Nós não temos a melodia, mas temos a letra. Nós temos também um livro que fala sobre paixão, que é o livro de Cantares, fala sobre sexualidade, ok? Então, os livros poéticos, poesia, provérbios, salmos. Depois nós temos os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações e Ezequiel. Eles são chamados de profetas maiores, não é porque eles são melhores, mas porque o livro é maior. Isaías mesmo tem quantos capítulos? 60 e poucos, né? Entende? É por esse motivo. Aí depois você tem os profetas menores, que vai de Daniel a Malaquias. São os profetas menores, porque o livro é bem pequenininho. Então nós temos 39. Esses livros que estão na Bíblia hebraica são os mesmos da Bíblia protestante. Então a Bíblia católica tem os apócrifos, mas não eram considerados inspirados. Na verdade, só um detalhe para você aqui, viu? Os livros apócrifos foram inseridos na Bíblia católica só em 1546, no período da Reforma, para combater os reformadores. Ok? Então, nesses livros que foram acrescentados, estão na Bíblia católica, você encontra a doutrina do purgatório, que não é bíblica. Você encontra a oração pelos mortos, que não é bíblica. Você encontra também, mais o que eu posso citar para vocês aqui? A questão de Maria como intercessora. Então, foram inseridos para dar margem a alguns ensinamentos católicos. Eu falo isso com muito respeito, tá, queridos? Não é para ofender ninguém, não, caso haja algum irmão católico aqui. Mas é só para que nós entendamos que foi muito posterior, mais de 1000 anos depois de já estar formada a Bíblia, foram acrescentados. Mas, conforme a Bíblia hebraica, são esses 39 aqui. E já o Novo Testamento também estão organizados por seções. Os 4 primeiros livros são a biografia de Jesus. O livro histórico que temos no Novo Testamento é o livro de Atos. Depois as cartas de Paulo, outras cartas e a profecia, que é o livro de Apocalipse. Para vocês terem uma ideia, os evangelhos aqui, ó, o primeiro a ser escrito foi o evangelho de Marcos. O último, o evangelho de João. Na verdade, talvez tenha até sido o último livro da Bíblia. O evangelho de João foi escrito depois de Apocalipse. Você entende que não está organizado em ordem cronológica, mas sim em seções? Até aí tudo bem, gente? Alguém tem alguma pergunta sobre essa parte de organização? Então, eles montaram nesse esquema aí, viu? Pastor. Oi. Eu tenho uma pergunta sobre o livro de Mateus. Eu já percebi que ele é muito direcionado para o povo judeu. Ele foi escrito para evangelizar os judeus? A sua percepção está correta, no sentido de que ele tem uma forte ênfase judaica. Tanto é que no capítulo 1, Jesus é apresentado como filho de Davi. Filho de Davi, né? A linhagem dele ali, com Abraão, etc. Entendeu? Então, é ligado. O rei, o filho de Davi. Jesus era chamado de filho de Davi, né? Então, tinha que comprovar para os judeus que ele vinha da linhagem davídica. Ok? Então, realmente, é uma forte ênfase para os judeus. Certamente, esse livro foi lido em muitos
em muitas sinagogas judaicas e contribuiu, com certeza, para a evangelização de muitos judeus. Então, ele tem uma forte ênfase aos costumes judaicos. Você consegue compreender como os judeus viviam lendo também o Evangelho de Mateus. Legal. Obrigada. Tem mais alguém, gente, que gostaria de perguntar alguma coisa? Vou passar, então, aqui. Ó. A questão das versões. Qual é a versão que você mais gosta? Eu queria a participação de vocês. Vamos lá. Um de cada vez. Abra seu microfone. Essas são versões mais modernas, né? Bíblia de Estudo à Mensagem, a Bíblia Sagrada, Nova Versão Internacional, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, Nova Versão Internacional. A linguagem dessas Bíblias é mais fácil, não é, gente? O que vocês acham? Alguém tem alguma dessas Bíblias aí? É mais fácil, mas eu gosto mesmo da Almeida atualizada. Muito bem. Algum de vocês tem uma dessas Bíblias aí, ou mais de uma? Eu tenho a Bíblia Almeida e atualizada, mas eu gosto mesmo é da Bíblia na linguagem de hoje. Eu já tive no meu celular, eu tenho física, é muito boa. Mais alguém tem alguma dessas Bíblias? Qual a Eu tenho a diferença primeira dela? Bíblia. Perdão? Eu tenho a primeira Bíblia. Essa daqui é a mensagem? Mensagem. É, né? E a nova tradução de hoje, né? Também tem. Meu celular. Certo. Hoje, com os aplicativos, a gente consegue ter várias versões ao mesmo tempo, né? Isso Muito mesmo. bom. Eu tenho a Gente. linguagem de hoje e é interessante porque às vezes a gente pega um texto e compara a linguagem da outra Bíblia para entender até melhor, né, o significado. Isso. É isso mesmo, Sandra. O que acontece? Deixa eu dar uma pequena explicação aqui, rapidinho. Hoje é uma introdução geral ao tema da Bíblia, tá? São dados muito importantes. Primeiro, essas versões aqui são versões modernas. A linguagem é uma linguagem mais fácil, mais simples. Isso. Os tradutores que pegaram lá do texto original. Falando nisso, as línguas que aparecem na Bíblia são o Antigo Testamento, na maior parte é hebraico, com pequenas porções de aramaico, e o Novo Testamento é o grego, com pequenas porções de aramaico. Aramaico é a língua que Jesus falava, tá? O aramaico. Jesus falava o aramaico. Ok? O fato é que essas traduções aqui que vocês estão vendo, elas priorizam deixar o texto um pouco mais suave, um pouco com a linguagem mais simples. Mas se você quer um texto mais literal, mais próximo dos manuscritos bíblicos, tá aqui, ó. Almeida, revista aí, atualizada. Então, essa versão, segundo o doutor Wilson Parossi, que é a maior autoridade em Novo Testamento na América Latina hoje, é a melhor tradução. Almeida, revista e atualizada. Quer dizer, então, que eu não posso utilizar essas? É isso que eu estou falando? Não. Eu tenho todas essas daqui, ó. Eu tenho a mensagem, a nova versão transformadora, a nova tradução na linguagem de hoje e a nova versão internacional. E eu, particularmente, gosto de todas, especialmente da Bíblia Mensagem, que, para minha devoção pessoal com Deus, é uma linguagem bem mais fácil. Para minha devoção, eu gosto demais. Agora, quando eu vou para estudar a palavra, fazer um sermão, um estudo bíblico, eu quero uma tradução mais literal, mais próxima do original. E em português, essa é a melhor. Então, nesse estudo, conforme nós formos passando os estudos, nós vamos pegar essa tradução, tá bom? Você pode utilizar a que você tiver. O que vai acontecer é que vai variar um pouquinho uma ou outra palavra. O importante é o sentido do texto não ser perdido. Continuar ainda ali, né, o sentido do texto. Mas, em se tratando de estudo, eu aconselho você a ter essa Bíblia. Você pode baixar no seu celular, porque ela é a mais próxima ao que nós temos, tá bom? E agora eu queria terminar o estudo de hoje
depois abrir para algumas perguntas, falando da praticidade da Bíblia. Está falando de coronavírus aí, né? O que o pessoal está falando para a gente fazer com a higienização das mãos? Fazer o quê? Lavar ou utilizar álcool em gel, não é isso, gente? E se sabe hoje que a contaminação se dá também através de mão, você pegar uma coisa com as mãos, ou levar na boca sem fazer aquela higiene. No século XIX viveu esse cientista, Louis Pasteur. Louis Pasteur, ele inventou um processo chamado de pasteurização. Tanto é que o nosso leite, o leite que a gente toma, sobretudo aquele leite de saquinho, é um leite pasteurizado. Louis Pasteur foi um dos principais fundadores da microbiologia. Na época dele, era um assunto assim que o pessoal não sabia. E o que é a pasteurização? É quando o leite, por exemplo, o leite, né, passa por uma tubulação bem quente e logo passa por um resfriamento muito assim, rápido. E os micro-organismos, eles são mortos nesse processo. Por isso que o leite tem que ser pasteurizado. É um leite de melhor qualidade, vamos dizer assim, tá? Há quem diga que não, mas isso é uma discussão que eu não quero entrar. O fato é que esse processo, ele descobriu e inventou. Louis Pasteur era um cientista que era observador. A ciência se faz por observação também, por tentativa e erro. E ele observou, gente, o seguinte, que nas maternidades e nos hospitais em geral, se dava muita contaminação cruzada. O que é isso? É quando o médico, às vezes, atende um paciente e não lava suas mãos e atende o outro paciente. Então, ele leva a contaminação de um leito para outro. Aqui está uma observação. Eu sei que tem aqui amigos queridos que vão aos hospitais e que fazem visitas nos hospitais. Dependendo do setor, você precisa evitar visitar vários leitos de cada vez. Por vez. Por quê? Porque pode haver contaminação cruzada, sobretudo em UTIs, tá? Tome bastante cuidado com isso. Você acaba pegando uma coisa na outra e depois vai ali, segura a pessoa, né? Então, tem que se tomar um cuidado tremendo, tremendo. O fato é que ele observou que muitos médicos, ao fazerem cirurgias, não lavavam as mãos. Logo, com as suas orientações, eles passaram a lavar as mãos, mas dessa forma. Eles pegavam uma bacia grande, com água, lavavam as mãos ali, faziam uma outra cirurgia, e naquela mesma água suja, eles lavavam as mãos novamente. Realmente, a contaminação, ela diminuiu um pouco, tá certo? Mas, ainda assim, a mortalidade era alta. E ele, então, por observação, pelo método de indução também, ele chegou à conclusão que as mãos deveriam ser lavadas em água corrente. Em água corrente. Para que houvesse asepsia. E até hoje, uma grande luta que se tem nos hospitais contra a infecção é com respeito à asepsia correta das mãos. Mas a Bíblia já tinha isso. Vamos lá? Você tem Bíblia aí? Abra em Levítico, capítulo 15, verso 13. Abra sua Bíblia. Levítico, capítulo 15, verso 13. Quem gostaria de ler para a gente? Qual é o verso, pastor? Levítico, livro de Levítico, no Antigo Testamento, né? Um dos livros escritos por Moisés, capítulo 15, verso 13. 15? Capítulo 15, verso 13. Certo. Aqui, só explicar para o pessoal, esse capítulo fala sobre a contaminação. Então, Moisés vai orientar o povo sobre os processos para que, caso contaminados, eles pudessem fazer para descontaminar, vamos dizer assim. O que diz aí? Vocês acharam? Levítico 15, verso 13? Por favor, leia para a gente. Quando, pois, o que tem o fluxo estiver limpo do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação. E lavará os seus vestidos, e banhará sua carne em águas vivas, e será limpo. Águas, como é que diz aí? Águas
Vivas. Vivas. A minha versão diz águas correntes. É, também. Água corrente. Alguma versão diz água corrente? A minha é Almeida Revista e Atualizada. Alguma versão de vocês? Quem está falando? A minha água corrente fala. Água Sandra. corrente. Ou seja, sabe quanto tempo tem que esse texto foi escrito, gente? 3.500 anos. E hoje, no século XXI, nessa pandemia de coronavírus, os médicos, os infectologistas, os virologistas estão dizendo assim: lave suas mãos. Se você chegar da rua com a roupa, pegue, tire a roupa e lave a roupa em água corrente. A água não pode ser parada. Não pode ter uma bacia com água, você lavar sua mão, e na mesma água, a sua esposa, os seus filhos, não tem que ser água corrente. Lave com água e sabão, águas correntes. Isso aqui é uma das evidências de que a Bíblia é um livro não científico. A Bíblia não é um livro científico, mas ela contém aspectos científicos, princípios de saúde, regras e preceitos para você e eu sermos felizes, coisa prática. Então, no nosso estudo aqui, nas próximas semanas, nós vamos terminar, eu quero dizer para você que a nossa proposta é mostrar para vocês, biblicamente, primeiro, nós já vimos que é um livro confiável, que Deus preservou ao longo dos séculos o seu, né, o seu texto. Nós temos a mesma Bíblia que Jesus segurou na mão, o Antigo Testamento, no caso. Na época de Cristo não havia o Novo Testamento. Nós vimos aqui que, de fato, a gente pode segurar a Bíblia e dizer que temos um livro confiável. Muito confiável. Não precisa você ter fé para isso não, tá? Isso é arqueologia. Mas, nesse livro, nós encontramos princípios para ser feliz. E ao estudarmos os temas nas próximas semanas, eu creio, gente, nós vamos crescer muito. Vai melhorar o nosso casamento, nossa relação com os nossos filhos, com o nosso vizinho, com os nossos irmãos de fé, conosco mesmo, com o nosso Deus, se estudarmos com o coração aberto e decidirmos praticar a palavra de Deus. Então, meu desejo, do fundo do coração, é que nós possamos crescer nesse conhecimento e estar com o coração aberto para aprender, tá bom? Eu dou a palavra a vocês, a Camila aí, sua equipe, caso vocês queiram encerrar. E se tiver alguma pergunta aqui, se eu puder tirar dúvida, tá bom? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Este é o momento, gente. Não guardem as dúvidas para vocês. Você pode falar ou pode escrever também ali no chat. Os próximos estudos, os próximos estudos, nós vamos, queridos, abrir a Bíblia. Eu quis dar essa introdução, que é importante, porque, assim, se a gente não confiar, de fato, que esse livro é a palavra de Deus, vai entrar aqui, vai sair aqui, entendeu? Então, qual que é a ideia? Estudarmos o livro sagrado, confiando de fato que foi preservado, não por homens apenas, mas tendo Deus ali como pano de fundo, tá? E nós vamos estudar os temas bíblicos. O próximo estudo vai ser sobre as Sagradas Escrituras. O que a Bíblia diz sobre ela mesma. Nós vamos pegar os textos, fazer as perguntas, e nos próprios textos encontraremos as respostas. Então, a nossa proposta é utilizar a Bíblia para crescermos no conhecimento e na presença de Jesus, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Tudo certinho? Não, tudo certo. Queridos, nós tivemos aqui, 50 minutos de estudo. Fica bom esse tempo? 40, 50 minutos para vocês? Para não ficar cansativo? Tá ótimo. Então tá bom. E assim, eu tô lá no grupo, me procurem, caso queiram, dentro daquilo que a gente estudar, ter alguma orientação, naquilo que eu puder, naquilo que eu souber. Naquilo que eu não souber, eu vou dizer para vocês, não sei. Vou pedir ajuda aos universitários, viu? Mas aquilo que eu souber, eu vou com humildade tentar dar a minha contribuição aqui. Tá bom? Eu estou muito feliz com a sua decisão em estudar a palavra de Deus. Não havendo perguntas, gente, pelo visto aqui, estou olhando no chat, não tem.
eu queria convidar alguém para poder orar. Quem gostaria de orar aí? Agradecendo a Deus por esse estudo. E quem quiser esse PowerPoint, manda para mim o seu e-mail que eu envio para você. Tá bom? Para você ter como material de estudo aí. A ideia é compartilhar mesmo, tá certo? Aí você me manda lá no grupo lá, ok? Quem gostaria de orar? Um de cada vez para não dar do mudo. Luana, você ora? Alô? Quem vai orar para a gente? Eu oro. Ok. Senhor, meu Deus, Pai querido, muito obrigada por essa transmissão, Senhor, pela tua palavra que foi ministrada. Obrigada, Pai, pelo ensinamento diário que o Senhor nos dá através da tua palavra, através da experiência contigo. Que nós possamos aprender cada vez mais com o Senhor e conhecer o teu caráter, o teu coração, e nos aproximarmos cada vez mais de ti. Obrigada, Senhor, por usar o pastor Wagner, por usar a cada irmão para falar conosco, para estar na nossa presença, para poder, de alguma maneira, glorificarmos o teu nome. Em nome de Jesus, Pai, que eu lhe agradeço por essa semana que já passou e pela semana que virá. Muito obrigada por tudo. Amém. Gente, sucesso para vocês. É uma excelente semana, viu? Camila, você vai despedir do pessoal aí? Sim, pessoal, olha só. Hoje, como vocês perceberam, a gente teve uma aula maravilhosa aí sobre a Bíblia, né? Porque, como eu falei no começo, o nosso estudo vai ser baseado nela. E aí, o livrinho que vocês receberam impresso ou de forma digital, nós começaremos na semana que vem, tá? Onde nós começaremos com o tema 1, e ali a gente tem vários textos bíblicos, as perguntas para vocês responderem, né? Marca X, tem de verdadeiro falso, lacuna, vários tipos ali. Tá? Então, na semana que vem, a gente começa com ele. Hoje foi uma aula introdutória, como vocês puderam ver. Pastor Wagner, muito obrigada, viu? Deus abençoe. Foi um prazer estar com vocês aqui, viu? Deus abençoe a cada um.